Quais são os três modos do verbo? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos fazer esta revisão sobre os três modos verbais. Então, para isso, você já se prepara, seu caderno, seu lápis, sua caneta, vai pegando aí o seu livro didático para nós começarmos a nossa revisão. Se precisar, você pausa o vídeo, pega o material e vem aqui com a gente novamente. Aí você dá o play e vamos então começar. Quais são os três modos verbais? Mas primeiro, antes de responder esta pergunta, precisamos entender o que é modo verbal. Bem, o modo verbal se refere à maneira como o falante do idioma expressa aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Essa expressão pode dar ideia de certeza, pode dar ideia de possibilidade, desejo ou de ordem, sugestão, instrução. Isso é o que nós chamamos de modos verbais. Nós temos, portanto, três modos verbais na língua portuguesa. Então, deixa eu colocar aqui, são opa, três modos verbais, ou três modos do verbo. E quais são esses três modos verbais? São estes daqui. Nós temos o indicativo, nós temos o subjuntivo e nós temos o imperativo. Certo? Então, o subjuntivo, vamos começar pelo modo indicativo. O modo indicativo indica a certeza do falante de algo que aconteceu, de algo que acontece ou de algo que acontecerá. Eu vou conjugar na primeira pessoa do presente do indicativo para dar exemplo. É, por exemplo, é, eu revisei a aula, pretérito perfeito do modo indicativo da ideia de certeza. Eu reviso a aula presente do modo indicativo, ideia de certeza. E futuro do presente, eu revisarei a aula. Então, uma palavra-chave para o modo indicativo é a palavra certeza. Certeza. Ora, no modo indicativo, nós temos seis flexões de tempo. Nós temos o presente do indicativo, eu reviso. Nós temos o pretérito perfeito do indicativo, uma ação que foi concluída no passado, por exemplo. Eu revisei. Nós temos o pretérito imperfeito, da ideia de algo que foi feito habitualmente no passado, de uma ação que não foi concluída. Por exemplo, eu revisava. Nós temos também o pretérito mais que perfeito, eu revisara. Nós costumamos, esta forma, o pretérito mais que perfeito, ele já não é mais tão comum no idioma. Você vai encontrar ainda em alguns textos literários, textos religiosos, como a Bíblia. Hoje nós usamos essa é a forma simples, eu revisara. Nós costumamos usar a forma composta. Por exemplo, eu havia revisado, que tem o mesmo sentido de pretérito mais que perfeito, que eu gosto de chamar de passado do passado, que é uma nomenclatura, por exemplo, que o professor Celso Ferrarese Júnior também usa na sua revisão sobre este assunto. Então, eu tenho também ainda o futuro do presente, eu revisarei, e eu tenho o futuro do pretérito, eu revisaria. Estes são as seis flexões de tempo do presente do modo indicativo, que dá a ideia de certeza. Agora vamos para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica desejo, indica uma possibilidade de que algo possa acontecer, desde que outra coisa também se concretize, outra coisa aconteça, para que esta possibilidade possa ocorrer. Então, se o modo subjuntivo dá a ideia de desejo, possibilidade ou hipótese, então eu vou usar estas palavras-chave. Quais sejam, vou colocar aqui hipótese, ou a palavra possibilidade, ou ainda a palavra desejo. Por exemplo, eu viajaria com meus pais se estivesse de férias. É uma hipótese, uma possibilidade, um desejo, modo subjuntivo, a maneira como eu expresso, portanto, este desejo, usando desta forma verbal. O modo subjuntivo ele tem três flexões de tempo. Nós temos o pretérito imperfeito,
e nós temos o futuro do presente, e nós temos o outro modo, deixa eu me lembrar aqui, presente, aliás, desculpa, é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do presente. Por exemplo, o presente do modo subjuntivo. A conjugação seria assim, usando o verbo revisar. Que eu revise, da ideia de possibilidade. O pretérito imperfeito. Se eu revisasse. E o futuro do presente do modo indicativo, quando eu revisar. Certo? Então, essas são as 3 flexões de tempo do futuro, melhor dizendo, do modo subjuntivo. E o outro é o modo imperativo. O modo imperativo dá a ideia de ordem, sugestão, instrução. Então, eu vou usar como palavras-chave estas daí. Ordem, sugestão, instrução. No caso do modo imperativo, não existe flexões de tempo passado, presente, futuro, mas nós temos o que nós chamamos de imperativo afirmativo e imperativo negativo. Eu vou mostrar para vocês rapidamente uma tabela que resume bem, usando como exemplo o verbo mandar, como funciona isso, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, aguardem um pouquinho que eu vou pegar a tabela, segura aí. Cadê onde eu deixei a tabela? Tá aqui, puxando a tabela, voltei. Tá aqui. Esta tabela aqui, não sei se dá para você enxergar bem, mostra a conjugação do modo imperativo e que ele deriva, neste caso, do presente do modo indicativo e do presente do modo subjuntivo. Veja que não tem a primeira pessoa do discurso, o eu. É porque a ideia é que eu não mando a mim, eu não dou ordens a mim mesmo, seria esta a ideia. Mas eu dou ordem às outras pessoas verbais. Olha aqui, por exemplo, a conjugação do imperativo afirmativo do verbo mandar. Manda tu, mande você ou ele, mandemos nós, mandai vós e mandem vocês eles. Imperativo afirmativo. Aqui. E o imperativo negativo, que eu mande, aliás, que eu não tenho eu, desculpa, não mandes tu, não mande você ou ele, não mandemos nós, não mandeis vós e não mandem vocês ou eles. Esta é a forma do imperativo. E aqui você pode enxergar bem que ele, se não enxergar bem, eu vou deixar, é claro, a apostila junto ao vídeo. Essa é a nossa revisão sobre os modos verbais. Qualquer dúvida você digita e revisa a nossa apostila. Então fiquem com Deus e até a próxima!